Começar. Pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre extintores e sprinklers, tá? Os sprinklers são os chuveiros automáticos, tá bom? Para quem não sabe. Mas eu separei alguns vídeos também, se der tempo, né? Se a gente conseguir finalizar essa parte teórica, né? Se der tempo, eu passo os vídeos para vocês no final e eu coloquei os links também, tá? Deles no final da aula, tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou se falhar em algum momento, tá bom? Vocês me avisam, tá? Deixa eu só colocar o cabo aqui, que eu acho que é melhor para conexão, tá? Se falhar, vocês me avisam então, tá, pessoal? Então, iniciando, né? Só lembrando, eu acho que a professora Geise já comentou com vocês, né? Se eu não me engano, um dos professores comentaram com vocês sobre a questão do triângulo do fogo ou da pirâmide do fogo, né? Então, o que que significa, né? Que para ter fogo, eu preciso de algumas condições, tá? O que que eu preciso, né? Eu preciso do comburente, que é o oxigênio, né? E ele tem que estar numa concentração suficiente, né, para que ocorra o fogo, tá? Então, por exemplo, baixas concentrações de oxigênio, por exemplo, 10% no ar, já não é uma boa condição, tá? Então, eu tenho que ter, por exemplo, né, mais de entre 13 e 15% de oxigênio para eu ter a combustão, tá? Que é o início do fogo. Eu tenho que ter um material combustível, que é aquele que vai queimar, né? Então, eu tenho que ter, por exemplo, madeira, papel, um outro, qualquer, né, material, né? Por exemplo, pode ser um etanol, né? Pode ser a lenha. Eu tenho que ter um material que vai queimar, que é o combustível, né? Assim como no carro, né? A gasolina, o etanol, o diesel são materiais combustíveis, né? E eu tenho que ter calor, tá? Porque se eu tiver o oxigênio e tiver o combustível, mas não tiver calor, não vai ter fogo, né? Então eu preciso ter calor, né? Tem que ter uma fonte de ignição, uma fonte de calor, para que você consiga ter o fogo. E aí começa uma reação em cadeia, né? Se eu tenho essas três condições, eu começo a ter uma reação em cadeia, que é uma reação química, que é a queima, né? Inclusive tem a formação de fuligem, né? Dioxinas e furanos, a formação de dióxido de carbono ou monóxido de carbono, né? Então eu tenho uma reação química que acontece, tá bom? Então só para lembrar, né? Porque na aula de hoje a gente vai precisar desse conceito. Então só para lembrar vocês que é assim que acontece. Eu preciso ter essa pirâmide, né? Esses quatro agentes para ter o fogo, tá? E para lembrar também, né? Vocês já viram essas classes de incêndio na aula, pessoal? Vocês já viram essas classes? Acredito que sim, Cogê. Sim, né? Isso. Só para lembrar também, a gente tem algumas classes, né, de materiais combustíveis, tá? Então a gente tem a classe A, que são materiais de fácil combustão, né? Que são, por exemplo, materiais sólidos, tecido, madeira, papel, fibras, né? Então são materiais sólidos que a gente tem essa queima, tá? Classe B são materiais que são considerados inflamáveis, né? Que queimam somente na sua superfície. Então, por exemplo, é óleo, graxa, verniz, tinta, gasolina, né? A gente chama essa classe dos líquidos inflamáveis, tá? Depois a gente tem, é que nem sempre é líquido, né? Pode ser a graxa mesmo, ela é mais pastosa, né? Mas a gente chama de materiais, são líquidos inflamáveis, né? No geral. A classe C são os equipamentos elétricos energizados, tá?
Então, qualquer tipo de equipamento que eu estou ligando na tomada, por exemplo, né, ou que passa energia elétrica, é da classe C, tá? Depois tem a classe D, que a gente considera que são os metais, né, que podem pegar fogo, que são os pirofóricos, né? Magnésio, zircônio, titânio, enfim, tem alguns materiais, metais, né, que pegam fogo. E a classe K é aquela parte da cozinha industrial, né? Principalmente óleos, gorduras, graxas, né? É considerado classe K, tá bom? Então são essas classes que a gente tem hoje. E aí, para a gente começar a entender, né, como que funciona, a gente precisa entender essas formas de extinção. Como que funciona, né? Quais são as técnicas para a gente apagar o fogo, né? Então, uma delas, gente, é o resfriamento. Por quê? Lembra do lado da pirâmide do fogo, né? Eu preciso ter calor para eu ter fogo. Se eu acabar com o calor, o fogo apaga. Então, o que que acontece? A gente joga água, por exemplo, né? A gente tem um extintor de água, ou a gente tem o hidrante, né? Que está ligado numa caixa d'água, por exemplo, né? Então, ele joga água no fogo, tá? E aí, o que acontece? A água, ela diminui a temperatura, né? Diminui o calor e o fogo apaga, tá? Então, ele resfria, né? A água é utilizada para resfriar e diminuir o calor, tá bom? Então, por isso que a gente usa, né? Tem sempre nos locais o extintor de água, né? E o extintor, ou o hidrante, né? Que tem água, tá? Outra forma é o abafamento. Qual que é o conceito, né, do abafamento? O abafamento é para você extinguir o oxigênio. Então, na verdade, a gente tem um material que é o comburente, né? Que é o oxigênio. Então, nesse caso aqui do abafamento, eu vou atacar o oxigênio, né? Na verdade, eu vou atacar o comburente, eu vou fazer com que não tenha mais oxigênio naquele local. Como que eu faço isso, né? Por exemplo, como o bombeiro está fazendo aqui na foto. Ele está tampando, né? Eu tenho aí um tambor aí que está pegando fogo. Ele vai tampar esse tambor. Quando ele tampa o tambor, não entra mais oxigênio. E aí o que acontece? Acaba o fogo por não ter oxigênio. Ele não resfriou nada, né? Não tirou o material que estava queimando dali de dentro, ele simplesmente tampou. E é o que a gente deve fazer também, por exemplo, na nossa casa, né? Se eu tô com uma panela com óleo e essa panela pega fogo, né? Você tampa essa panela, tá? Tem vários vídeos na internet mostrando isso, né? Se você tá lá com uma frigideira, sei lá, com uma panela, se aconteceu algum imprevisto, né? Alguma falha ali e pegou fogo no óleo, né? Que você tava fritando lá alguma coisa. O que que você faz? Você tampa essa panela, entendeu? Porque o que que vai acontecer? Não tem mais oxigênio, vai parar o fogo, tá? Então, é uma técnica, né, fácil, né, caso você consiga fazer isso, tá? Por abafamento. Outra técnica, né, é a extinção por isolamento. Então, por exemplo, né, aqui na foto, se eu tenho uma caixa de papelão que está pegando fogo e do lado eu tenho um rolo de papel, se eu conseguir tirar algum dos materiais que estão aqui, eu consigo isolar, né? E somente a caixa pega fogo. Então eu vou tirando, né? A técnica do isolamento é eu retirar, se eu conseguir, né? O que tem de mais material ali combustível, eu retiro o material para ele não pegar fogo, entendeu? Eu deixo só o que já começou e retiro o que ainda não pegou fogo, tá? Então é a técnica do isolamento de você deixar só os materiais que já começaram a pegar fogo no local. O que ainda não pegou e é possível retirar, você retira e aí você vai ter danos menores, né, ao seu local, tá? Por isso que a gente falou na aula passada da questão do isolamento, né?
isolamento entre prédios, né? Isolamento entre residências, tá? Porque a gente sabe que de um local passa para o outro, né? Como tá aqui na foto da casinha, né? Se eu tiver uma parede de concreto aqui, esse fogo não passa, tá? Então a gente isola, né, um local do outro. A gente viu, foi uma situação bastante triste, né, que a gente viveu agora nesse período de seca, muitos locais queimando, né, áreas de mata no Pantanal, enfim. Nesse Brasil afora a gente viu vários locais, né, que estavam pegando fogo. Nesses locais, gente, o que que os bombeiros tentam fazer, né? Eles fazem um desmatamento, né? Uma faixa, tá vendo? Chama aceiro, né? Eles desmatam uma parte, né? Da área e deixa na terra, para o fogo não passar daqui para cá, tá? Então essa técnica chama aceiro, né? Vou construir um aceiro, porque na terra, né? Na terra seca aqui o fogo não passa, né? Até se você molhar essa região é melhor também, né? Mas a terra seca, o fogo não passa daqui para cá, entendeu? Então, tá vendo, né? É um isolamento entre as duas áreas para que o fogo não passe para outro lado, tá? E aí queima até essa região aqui antes do aceiro, tá bom? Então, é uma técnica, né, para incêndios florestais, tá? Foi bastante utilizada também, né, para tentar evitar. Mas a gente sabe que é difícil, né? Porque as fagulhas de fogo, né? Essas folhinhas, esses galinhos leves, né? Eles voam com o vento. Então pode ser que o vento traga para cá, né? O fogo mesmo assim, tá? Mas é uma estratégia, né? Que pode dar certo. Outro, outra técnica, né, para extinção é a extinção química, tá? Que é justamente a utilização do pó químico que a gente tem nos extintores. Então, é um material que ele vai parar essa reação em cadeia, tá? Ele se mistura, né, nessa mistura inflamável que está ocorrendo, e aí ele para, né, com a reação química que está acontecendo de queima, tá? Então, nessa extinção química, né, a gente cita bastante os extintores de pó químico, tá? Então, o único problema, né, do extintor de pó químico é que ele não retira o calor, né? Então você extingue o fogo para a reação, mas o calor continua, tá? Então tem que tomar cuidado também para não ter uma nova ignição, tá bom? Mas ele é bastante utilizado, né? O pó químico. E aí, gente, aqui é um resumo, tá? Eu coloquei algumas tabelinhas resumo, né, pra gente fixar. Então, né, eu tenho alguns tipos de extintores, né? Vocês já devem ter visto por aí. E reparem, né, que a aparência deles é diferente, tá? Então, por exemplo, né, para classe A, o ótimo, né? O ótimo é o pó ABC. O pó ABC, gente, é aquele que tinha no carro, né? Agora não é mais obrigatório, mas é aquele que tinha no carro. Ele chama pó ABC porque ele serve para classe A, B e C, tá? Então chama pó ABC. Tá vendo? Ele vai estar ótimo para classe A, para B e para C, tá? Ele é um pouco mais caro que os outros, né, por conta disso, mas ele é bastante utilizado, tá bom? A gente tem também o pó BC, né, o pó químico BC, que é recomendado somente para classe B, né, e C, tá? Não é recomendado para classe A. Assim como o gás carbônico, tá bom? O gás carbônico, e vejam que ele é diferente, né? Os outros, gente, eles só têm essa mangueirinha, né? Aqui em cima. Agora, o gás carbônico, ele é diferente porque ele tem o difusor, tá? E o gás carbônico, gente, o que acontece é que ele também tá pressurizado, tá? Então, na hora que ele sai daqui, ele é congelado. Ele resfria, né?
Então, como ele está pressurizado, ele sai numa temperatura baixa aqui, chega até congelar. Se você pôr a mão, né, nessa parte vermelha, a sua mão vai queimar, porque tá muito frio, tá? O gás carbônico, gente, também é um extintor que tem um valor maior, tá? E ele não serve para classe A também, tá bom? Ele serve para classe B e C, tá? Para classe A, gente, é só a gente gravar o pó ABC, né? E água. O extintor de água geralmente é aquele que é mais pesado, né? De 10 quilos, né? 10 litros de água. Ele é maior, geralmente, né? Tem menores, mas a gente sempre utiliza o de 10 quilos, né? E ele é excelente para classe A, porque como é material sólido que precisa ser resfriado, a água faz isso, tá? Então, tem até aqui, né? E a água, gente, não é recomendada nem para líquidos inflamáveis, tá? Que espalham incêndio, e nem para equipamentos elétricos, né? Porque a água é condutora de eletricidade. Então, também não pode, tá bom? Então, é essa a estrutura básica que a gente tem de recomendação dos extintores. Vocês conseguiram entender, gente? Ficou claro? Sim. Ficou. Legal. Tem também, gente, eu comentei com vocês, a classe K, né? A classe K, a gente fala muito de cozinhas industriais, que a gente fala do óleo, né? De cozinha, gordura, né? Que é muito utilizada em cozinha industrial. Então, hoje, né, a gente já tem sistemas, né? Até comentei isso na aula passada. A gente já tem sistemas específicos para cozinhas industriais, né? Que o agente, né, classe K, né, que é o carbonato de potássio aquoso, tá? Ele fica aqui nos extintores e assim que tiver, né, calor, tem sensor aqui que aciona, né? E aí tem esses aspersores, tá? Que vão jogar esse agente, né, K, que é extintor, na onde está pegando fogo, né? Nas bancadas aqui, né? Tanto no fogão, né? Quanto aqui na fritadeira, né? Então ele faz essa ação, tá? Porque não é recomendado jogar, né? Esses outros extintores, né? Gás carbônico, água, né? Já não é recomendado. Então já tem sistemas embutidos aqui para cozinhas industriais, tá? E outra substância extintora é a espuma, né? A gente tem tanto a espuma química quanto a espuma mecânica, tá? A espuma química, ela é uma solução aquosa, né? Então mistura água com sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio. E tem a espuma mecânica, que é água, né? Com uma pequena porcentagem de um produto que gera espuma, tá? E aí é isso que acontece, né? Quando a gente vê incêndios, né? Com líquidos inflamáveis, é muito utilizada a espuma química, né? Ou a espuma mecânica, tá? Porque ela faz com que a água, né, vire essa espuma, né? E aí ela forma uma camada em cima do líquido inflamável, né? E aí abafa, né? Ou seja, o oxigênio não entra mais em contato com o líquido inflamável. Então, quando teve incêndio lá no Porto de Santos, nos tanques de etanol, né? Eles utilizaram a espuma mecânica, tá? Que ela é bastante satisfatória, né? Para abafar e conter esse incêndio. E como tem água na mistura, a água também resfria, tá? Então a espuma faz tanto, né, a questão do abafamento quanto a questão do resfriamento, porque tem água na mistura, tá bom? Então, pra gente, né, concluir, nos extintores, gente, vai ter essa sinalização, tá? Vai ter a sinalização desse símbolo, né,
da classe de incêndio, tá? Que ele é recomendado. Então, para água, classe A, gás carbônico e pó BC é para classe B e C, né? Aqui no meio. A gente tem o pó químico ABC, que é para todas as classes, tá? E a espuma mecânica, né? Também para a classe A e B menos a C, tá? Porque ela tem água na composição. Pessoal, olha só, o pó químico, né, é muito bom, principalmente o pó químico ABC. Porque se eu tiver, por exemplo, um extintor de pó químico aqui em casa, se for ABC, eu consigo apagar todo tipo de incêndio, né? Só a questão, né, do óleo de cozinha, enfim, que vai ser mais complicado, mas eu consigo, né, apagar o classe A, B e C. Aí, gente, só tem um detalhe, né? Por que que a gente deve ter também o extintor de gás carbônico? Porque o pó, ele é muito fino, né? E esse pó, gente, ele impregna. Se eu jogar esse pó químico no material elétrico, né, que ele é recomendado, né, para classe C, esse pó, ele vai impregnar no meu, por exemplo, se eu estou jogando esse pó químico no meu notebook, numa televisão, né, eu vou danificar o equipamento, tá? Porque o pó, ele entra dentro do equipamento, né, e ele, né, vai impregnar lá dentro, né, e ele vai fazer com que o equipamento não funcione mais, tá? Você pode danificar totalmente o seu equipamento elétrico, apesar dele ser recomendado, né? Agora, se a empresa quer evitar prejuízos, né, nos equipamentos elétricos, o ideal é que se tenha também o gás carbônico, tá? Porque o gás carbônico é só gás, né? Não é pó, é só o ar, né? O gás carbônico está presente no ar, ele é invisível, né? E ele não vai danificar o seu equipamento elétrico, tá? Então, por isso que a gente fala que é bom você ter todos os tipos de extintores na sua empresa, de acordo com as classes de incêndio que você tem. E se você quiser preservar os seus equipamentos elétricos, tenha o gás carbônico. Eu trabalho com a VCB e CLCB, né? E as empresas acabam preferindo não comprar o gás carbônico por conta do valor, tá? Enquanto que um extintor de água, né, e o pó BC, ele custa 100 reais, né? Depende da região, né? De 100 a 130 reais, o gás carbônico, ele varia de 400, 500 reais, né? Dependendo da região do Brasil. Então, ele é bem mais caro, tá? Então, as empresas acabam preferindo não comprar, né? Acaba preferindo ter água, ter o de água e o pó BC, né? Só que tem esse risco de você danificar os seus equipamentos elétricos, tá bom? Então, aqui também é uma outra tabela, né? Acabei não colocando, tá no site da Fiocruz, né? Qual que é a recomendação? Tem até a classe D, né? Nessa tabela, né? Então, se eu tiver classe D, né? Que são os metais, né? Pirofosfóricos, eu tenho aqui o pó químico, né? Recomendação do pó químico. Equipamentos elétricos, pó e gás carbônico. Classe B, né? Que são líquidos inflamáveis. Eu tenho tanto pó, né? Pode ser tanto espuma, pó e gás carbônico. E classe A, né? Pode ser, o ideal é a água, né? Mas pode ser espuma, porque ela também tem água, e pode ser pó químico e gás carbônico, só que a gente sabe que o gás carbônico não é muito recomendado, né? Pois há risco de ignição novamente, tá bom? Porque não resfriou, né? Ele só abafa, né? Ele não resfria, tá? O pó químico menos ainda, né? Porque ele tá na temperatura ambiente. Pessoal, outro ponto que a gente deve considerar, né, é que o extintor tem que ter certificação do Inmetro, tá? Então você tem que comprar de uma empresa confiável e ele vem com esse selo, né, do Inmetro, tá?
e com o selo do fabricante. Então, ele tem que ter, né, a descrição, né, do extintor, tá? Ele vem também com a descrição da carga de incêndio, né, que ele é capaz de controlar. Vem com as classes, né, que ele é recomendado. Aqui é o selo de metro, né, que vem aqui com o nome da empresa, né, com o certificado de garantia, né, é um certificado de garantia aqui, e a data, né, de validade, tá? E tem também o selo, né, do fabricante com relação às manutenções, tá? Tem manutenção de primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Em cada uma das manutenções são feitas inspeções no extintor, né? Então ele é retirado, é verificado o medidor de pressão, né? É feita a recarga desse extintor, então retira-se a água ou o pó que está dentro dele, né? E injeta de novo esse material dentro do extintor, verifica a pressão, né? Verifica a mangueira, né? Todos os mecanismos dele, né? São verificados, porque o extintor precisa estar sempre disponível e pronto, né? Para ser utilizado, não pode dar defeito. Acontece muito, por exemplo, com o pó químico, como é um pó muito fininho, ele acaba empedrando dentro do extintor. Então, um extintor de pó muito velho, muitas vezes você vai acionar ele, né? Ele parece que ele tá cheio, né? Você vê que tá cheio, mas não tem nada dentro, né? Mas desculpa, não é que não tem nada dentro, mas não sai. Por quê? O pó tá empedrado dentro dele, né? E assim que o extintor é utilizado, por mais que você não utilizou toda a carga dele, ele tem que ir para recarga, né? Ah, mas eu utilizei só um pouquinho. Não, mas você retirou o lacre, né? Você já utilizou, já a pressão já caiu, né? Então, assim que você retirou o lacre do extintor e começou a utilizar, você já tem que mandar para recarga, tá? Mandar para manutenção. E aí, em todas as cidades, tem várias empresas especializadas nisso, tá, pessoal? É bem tranquilo, tá? E aí, eu coloquei para vocês também, né? O que fala, né? Quais são as normas, né? Com relação à carga de incêndio. Então, qual a distância, né? Acho que alguém perguntou isso numa aula anterior. Qual a distância, né, entre os extintores dentro de uma empresa? Tudo vai depender da carga de incêndio, tá? Então, eu coloquei a tabelinha aqui de carga de incêndio, né? Então, tem potencial baixo até 300 megajoules por metro quadrado. Médio de 300 a 1.200 megajoules e alto acima de 1.200. Então, se eu tiver num risco baixo, né? Pegando o risco baixo aqui, eu tenho que a distância pode ser maior. A distância de caminhamento, né, até o extintor pode ser de 25 metros, tá? Risco médio, né? Se eu tenho aqui entre 300 e 1.200 megajoules, já é 20 metros. Risco alto, eu tenho mais carga de incêndio, 15 metros, tá? Por quê? Quando, por exemplo, você tá lá na sala de aula, lá no Senac, né? Qual que é a distância que você tem que andar para pegar o extintor, se pegou fogo dentro da sala? Então, se o risco é baixo, tem pouca carga de incêndio, que é o que acontece no Senac, né, lá em risco baixo, você pode percorrer 25 metros, que dá tempo de você pegar o extintor, voltar, né, e apagar o fogo. Agora, imagina que você está num depósito de papel e começou um incêndio. Se você tiver que andar muito para pegar o extintor, o que vai acontecer? A hora que você voltar, você não vai mais conseguir apagar com o extintor, né? O extintor tem que estar muito próximo de você para dar tempo, né? Porque o fogo ele vai se propaga muito rápido, né? Quando eu tenho as condições adequadas. Então, por isso que eles falam que quanto maior a carga de incêndio, menor a distância
percorrida pelo operador ou pelo trabalhador que está ali, tá bom? Então, todos os extintores, né, eu coloquei aqui para vocês, né, tem uma garantia, né, específica, tá? E tem, né, todos eles aqui, ó, no caso eu peguei só a especificação do pó ABC, né, mas tem vários tamanhos, né? Tem vários tamanhos, vários formatos, né? Depende de onde eu vou colocar, tá? O do carro era menor, né? Para não ocupar muito espaço. Se eu estou numa empresa que tem uma carga de incêndio maior, eu vou colocar o maior, tá? Então, cada um, né, tem quantidades específicas, né? A quantidade de quilo de pó que fica dentro dele específica e tem uma capacidade extintora específica também, tá? O que significa isso, né? Eu tenho aqui, a gente fala, né, uma quantidade, né, de madeira, por exemplo, né? Eu tenho aqui como se fosse uma estrutura como essa, né, de 50 elementos. Então, eu tenho uma dimensão de 45 por 45 por 500 milímetros, tá? De madeira. Então, essa caixinha aqui, ela é 1A, tá? Ela é 1A de capacidade, né? O extintor que for 1A, ele consegue apagar o fogo dessa caixinha aqui, dessa estrutura. São 50 elementos. Um extintor que é 2A, ele já consegue apagar o fogo de 78 elementos, ou seja, seria uma caixa de madeira com essa estrutura aqui, 45 por 45 por 60 milímetros, tá? Se for 4A, é maior. Se for 6A, é maior. E assim por diante, tá? Dá para contar, né, por tamanho, né? Aqui essa classificação, né, é por tamanho. E dá para contar também a capacidade extintora por litros, né, de material inflamável. Aqui eles colocam o N-heptano, né, que é um material inflamável, um líquido inflamável, que vai dar uma chama. Então, se for 5B, é uma chama de 4 metros. Se for 10B, é uma chama de 6 metros. Se for 20B, é uma chama de 9 metros. E se for 40B, é uma chama de 12 metros, tá? Então, isso, né, essa notação, desculpa, que vai estar escrita, né, aqui no extintor, é referente à capacidade extintora dele, né? Os menores, né, menor quantidade de carga de pó, vai ser menos, né? Uma capacidade extintora menor. Os maiores já conseguem ter uma capacidade extintora maior, tá bom? Então, no caso desse aqui, ó, um pó ABC, ele é 3A e 20B. Então, o 3A não tá aqui, né? Estaria no meio aqui, né? Estaria no meio entre essas caixas. E 20B, ele conseguiria apagar essa chama de 9 metros, tá? Aqui é só, né, ilustrativo, eu acabei não colocando todas as classificações, tá? Mas é pra gente entender como é que funciona essa classificação, tá bom? Deu para entender, pessoal? Deu Deu sim. sim, Fabi? Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sprinkler, que é o chuveiro automático, tá? Então, gente, esses sprinklers, né? Eles são equipamentos excelentes, tá? Por quê, né? Ele é um equipamento automático, ou seja, hoje ele é ligado num detector, né, de calor, e ele mesmo, né, ele tem esse bulbo aqui dentro que é de vidro, tá? Então, né, a gente chama aqui que é o bulbo, né? E aqui, por cima dele, tem a tubulação de água, né? Em alguns extintores é diferente, né? Pode ser que tenha ar comprimido, por exemplo. Mas aqui em cima, geralmente, já tem a água passando. Então, se esse bulbo de vidro atinge uma temperatura, esse bulbo ele estoura, né? Ele se quebra
e a água já começa a cair por aqui, tá? E aí ele tem essa estrutura que é como se fosse um difusor, né? Que na hora que a água cai, ela se espalha, tá? Então, ó, né, no interior do bulbo tem um líquido que se expande a uma determinada temperatura, de maneira que a cápsula, né? Essa cápsula de vidro, ela é rompida quando o incêndio for iniciado, liberando água para atuar no combate, né? Então, a gente sabe que é muito mais fácil, né, operar com esses chuveiros automáticos, né? Porque ele trabalha, né, por nós, né? Eu não preciso. Claro que você vai acionar o bombeiro, vai acionar a brigada, né? Mas ele já dispara a água automaticamente no local, né? E aí a água resfria e acaba o fogo também. Ao redor do mundo, a gente tem vários tipos, né? Inclusive, esse bulbo, né? Ele tem várias cores. Por quê? Cada bulbo, ele vai se romper, né? O líquido que está lá dentro, ele se expande e vai se romper a uma determinada temperatura. Então, a gente, aqui no Brasil, geralmente, a gente vê muito esses dois, né? O amarelo e o vermelho, tá? Ou seja, o vermelho, ele vai se romper a 68 graus. O amarelo, ele se rompe a 79 graus, tá? Então, se eu tiver essa temperatura no ambiente, ele vai se romper. Então, eu tenho que ver a temperatura do meu telhado, né? A temperatura, se eu estou numa empresa, numa fundição, numa empresa que é muito quente, já não daria certo, né? Porque a temperatura lá já é muito alta, né? Então, pode ser que ele vai se romper, né? Se estiver próximo de uma máquina, de algum equipamento mais quente, ele vai se romper sem ser um incêndio, tá? Então, eu preciso avaliar, né, qual seria o modelo adequado para a minha empresa, tá bom? Porque cada um tem uma temperatura, né, de rompimento do bulbo, tá? E aí, como que ele funciona, né? Ele fica ligado, né, numa rede hidráulica. Então, a partir do momento, né, que ele se rompe, a água, né, bate naquele difusor que tem embaixo e ela vira um chuveirinho mesmo, né? Acaba lançando essa água no ambiente, tá? Então, você precisa ter toda uma rede, né, hidráulica estruturada no seu empreendimento, né? Através de válvulas, bombas, né? Você vai contratar uma empresa que vai fazer esse dimensionamento para você. Também precisa verificar, né? Em qual a área que eu tenho, qual a carga de incêndio que eu tenho e quantos chuveiros são necessários nesse local, tá? Existem softwares que fazem esse cálculo, né? E empresas especializadas que fazem esse dimensionamento. Então, né, só destacando, existe uma norma, né, dos bombeiros, que é a IT23, que fala dos chuveiros automáticos, tá? E aí ela destaca, né, eu destaquei 2 itens dessa norma. Um dos itens, gente, fala que eu preciso, né, no meu empreendimento, se eu tiver chuveiro automático, contabilizar essa água que vai ser lançada. Por quê? Por exemplo, aqui no meu condomínio, né? A gente já tem a caixa d'água que é dimensionada para atender os hidrantes, tá? Se eu tiver chuveiros automáticos, eu vou precisar ter uma demanda, eu vou ter uma demanda de água maior, vou precisar ter uma caixa de água maior, né? Da onde vai vir essa água, né? Então, a gente precisa aqui, né? Eles falam, né, que quando tiver hidrantes ou mangotinhos, eles instalados junto com o chuveiro automático, né? O sistema deve ter vazão e pressão adequada para que todos os equipamentos consigam ser utilizados, tá? Então precisa ter estrutura hidráulica adequada para ligar o hidrante e ligar o chuveiro automático, tá? E o que eu já comentei com vocês para os sistemas de alarme, né, e detecção de incêndio, aqui vale também. Uma equipe técnica, né, engenheiros responsáveis por esses equipamentos, vão emitir um laudo, né, de comissionamento, ou seja, o engenheiro vai lá,
faz uma vistoria, né? Verifica se todo o sistema de chuveiros automáticos está funcionando normalmente. E aí ele dá um laudo, né, que a gente chama de relatório de comissionamento, onde ele atesta que tudo está funcionando perfeitamente, tá? Inclusive emite a RT também, né, a anotação de responsabilidade técnica para o equipamento, atestando que ele está funcionando perfeitamente, tá bom? Destaquei esses dois itens que eu achei os itens mais importantes da IT, tá bom? E aí, gente, eu coloquei as vantagens, né? Quais são as vantagens? O chuveiro automático, ele aciona, né, como diz o nome, automaticamente. Então, tem alguns dados, né, que eu peguei desse site, né, CG Brasil, GC Brasil, desculpa, que eles falam, né, que 95% dos casos em que o chuveiro automático foi acionado, em 89% ele foi eficiente para controlar o incêndio, né? Principalmente, gente, em locais onde tem um público leigo, né? Um público flutuante muito alto. Shopping, cinema, teatro, hotel, né? Onde as pessoas elas não conhecem as saídas, não conhecem a estrutura do local, a pessoa muitas vezes não sabe utilizar o extintor, né? Então são locais de alto fluxo de pessoas, público leigo, né? Quando você tem os sprinklers, né? Eles são fundamentais, porque eles vão dar uma chance de sobrevivência para essas pessoas, né? Conseguirem sair desse local com vida, tá? Então teve, né, 82% de sobrevivência em situações de incêndio, quando comparados com edifícios que não possuíam, né, esses sprinklers, tá? Então ele é capaz, né, de detectar o incêndio, acionar o alarme, iniciar o combate ao foco do fogo, né? E ele tem uma ação automática e localizada, tá? Então a gente não é tão barato, né, como tá dizendo aí, né? Mas ele é o mais barato que tem todas essas atribuições, né? Detectar o incêndio, acionar o alarme, iniciar o combate e ter uma ação automática e localizada, tá? Então é um equipamento que demanda, né, projeto, né, demanda estrutura hidráulica, né, mas ele é bastante eficiente, tá? Aí eu deixei dois vídeos, né, eu até separei aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu queria passar esse daqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou da parar. segurança em um Gente, eu vou parar a projeção, tá? Para eu voltar com o vídeo. Vejam aí se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Acho que tem que ser. Eu acho que eu vou deixar da outra forma. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ele tá ficando pequenininho. Deixa eu abrir de novo. O extintor é um equipamento essencial para garantir a Gente, acho que tá segurança em um travando, né? princípio de incêndio. Mas para combater o fogo de maneira eficaz, é necessário usar a categoria correta. O extintor aqui na sua parte frontal, ele tem
as classes de incêndio Melhorou? que ele representa, né? Ele tem o manômetro aqui da sua carga, especificando se ele está carregado ou não por um Aqui não tá ponteiro. aparecendo. A gente tem aqui a mangueira, que é Não que tá vai abrindo aplicar o vídeo na tela, não. Pera aí, deixa eu tentar de novo. Se não der certo, depois eu mando o link para vocês lá no grupo. Vejam se vocês conseguem ver. O extintor é um equipamento essencial para garantir a segurança em um princípio de incêndio, mas Não para tá bem combater ruim, o Fabi. fogo de maneira eficaz é Vê se melhora. necessário usar a categoria correta. o extintor aqui na sua parte frontal, ele tem Eu cortei o som, tava travando o som, né? A imagem vocês conseguem ver. Sim. Aqui, gente, só pra... Deixa eu voltar um minutinho aqui, ó. Nesse ponto, né? O extintor, depois eu mando o link para vocês lá no grupo. Só para destacar, né, que todo extintor, olha, ele vem, né, na verdade, todos que têm pressão, né, os que têm pressão, né, ele vai vir com manômetro, e tá vendo aqui que o manômetro tem que estar sempre apontado para o verde, tá? Que é a pressão adequada. Se a setinha tiver para cá ou para cá, né, já não vai ser adequado, tá? E outro ponto, né, é que ele sempre vai estar lacrado, tá? Ele vem com esse lacre de plástico. Então, eu vou deixar correr só para vocês verem, né? A hora que ele vai tirar o lacre, porque sem tirar o lacre, você não consegue utilizar, tá? Então ele vem, né, lacrado e vem com essa trava, tá? Então vai ter um momento aqui, ó. Que ele vai utilizar. Vamos ver se já é o momento que ele vai tirar o lacre. Aqui, ó, é mais pra frente. Se você puxar, né, ele tá falando, se você puxar não vai sair, né? Então o que você tem que fazer? Você vai girar, ó, você gira, tá vendo? E aí o lacre sai, e aí você puxa a trava, tá? Porque assim você consegue apertar, tá? Deixa eu ver se... Eu acho que nesse vídeo específico... Ah lá, ó, ela vai fazer de novo, ó. Ela vai, ó, girar. É muito simples, uma criança consegue fazer, não precisa ter força. Você precisa tirar, né? Aí você vai posicionar a mangueira na direção do fogo, né? E apertar o gatilho, tá? A hora que você aperta, né? Ó, e posiciona, né? Você consegue fazer a extinção do fogo, tá? Depois eu vou compartilhar, né, esses vídeos para vocês, tá bom? Eu envio o link lá para vocês no nosso grupo, tá? Pessoal, na aula de hoje é isso, então, tá? Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tá bom? E a gente vai conversando sobre a aula, tá bom? Muito obrigada a todos, bom dia para vocês e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.